Olá, eu sou a Luciana, sou bibliotecária. Estou aqui a convite da Rede Beabá, na biblioteca Biblioflor, para fazer a mediação de um livro. O livro que eu escolhi é esse aqui, Memórias de Índio, uma quase autobiografia do Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é um escritor indígena, já publicou muitos livros, ele também é doutor em educação e faz pesquisas nessa área. E esse livro aqui é um livro de memórias, né? Como ele fala, uma quase autobiografia. Então, cada capítulo traz alguma história sobre algo que tem acontecido na vida dele. E ele divide o livro entre a parte da infância, depois a juventude, a vida adulta e depois tem uma conclusão. Mas apesar de ter esse caráter autobiográfico, a gente pode ler os capítulos também separadamente, porque cada um é como se fosse um mini conto sobre algo que aconteceu na vida dele. E ele traz, então, nesses contos, a perspectiva sobre ser indígena no Brasil, entre outras coisas. E eu escolhi para ler um trechinho do capítulo sobre aranhas e livros, que é um capítulo já na juventude dele. Ele está com mais ou menos 13 anos nessa época da vida dele, e ele fala, né, que ele nunca foi chegado muito à leitura de livros, que ele está na época em que a leitura de livros se tornou uma coisa obrigatória na escola, então ele e os colegas dele já não curtem mais fazer essa leitura, e a biblioteca inclusive se tornou um local indiferente para eles. Mas em um determinado momento, ele recebe uma função de limpar a biblioteca, porque lá na escola dele os alunos participavam, né, da organização e limpeza da escola como um auxílio para a escola. E nesses dias então que ele está lá limpando a biblioteca, ele percebe que tem uma aranha que resolveu fazer uma teia sempre na mesma estante de livros, sempre em cima dos mesmos livros. Aquilo começa a intrigar ele e num determinado dia ele resolve investigar. Então eu vou ler para vocês o trecho que fala sobre isso. Quando voltei no dia seguinte, vi que a aranha tinha feito novamente a teia na mesma prateleira, sem se importar com o meu trabalho. Não pensei duas vezes e fui logo limpando o local para não permitir acúmulo de sujeira. Teia tirada, trabalho realizado. Tudo conforme a ordem estabelecida. O pior, no entanto, foi voltar no terceiro dia, que seria meu último dia naquela função, e ver que a maldita aranha tinha novamente montado a teia no mesmo lugar. Fiquei tão furioso que quis saber por quais motivos a bendita insistia com aquela armação toda. Sem desespero, fui até a estante e olhei sobre quais livros a teia estava montada. O primeiro livro que tirei me chamou a atenção, porque trazia um menino louro usando uma roupa colorida na capa. Comecei a folhear o objeto. Não era um livro comum. As letras eram um pouco maiores que os da leitura obrigatória. E logo na primeira página tinha a imagem de uma cobra que engolira um elefante. Achei aquilo muito esquisito e passei a ler para ver do que se tratava. Contava a história de um menino que se perdera de seu mundo e tinha vindo parar no deserto. Era o livro O Pequeno Príncipe. Não consegui parar de ler o livro. Queria logo saber como acontecera aquele acidente e como o menino tinha resolvido o problema. Pedi para o colega que iria me substituir na função que me deixasse ficar ali por mais alguns dias. Ele topou, desde que eu fizesse alguns favores a ele. Eu concordei. Todos os dias eu voltava para a biblioteca e lia um pouco daquela obra. Fui decorando as falas e as repetia para os outros colegas para não as esquecer. Além daquele livro, passei a buscar outros que me ensinassem algo tão fantástico assim. Peguei gosto pela leitura e nunca mais parei de frequentar bibliotecas em todos os lugares pelos quais eu passava. Eu levava os livros comigo e os lia sempre que tinha um tempo livre, ou andava de ônibus ou podia sentar na praça perto de casa. Nunca mais esmaguei aranhas. Elas desenvolveram em mim o gosto pela leitura. Conseguiram me prender em sua teia. Então esse foi o trechinho que eu escolhi do livro Memórias de Índio, do Daniel Munduruku. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, segue as redes sociais da Rede Beabá, se inscreve no canal também para receber outras histórias como essas. Muito obrigada!